inevitável deixar de perguntar isso. Domingo nós vimos aqui uma postura, até o mesmo placar, mas uma postura totalmente diferente, um ânimo totalmente diferente. Não só de vocês, mas das arquibancadas também. Como explicar essa mudança de comportamento, essa mudança de postura, de atitude e até de rendimento também, número de finalizações, número de chances criadas, com uma mudança no comando técnico? O que você teria para falar e para justificar também sobre essa mudança? Obrigado. Eu acho que quando acontece uma mudança, principalmente de treinador, que é uma coisa que acontece no futebol, porque a gente sabe como é difícil você trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns jogadores e aí acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só a culpa dele, acho que a culpa dos resultados são de todos os jogadores também, cada um tem sua parcela de culpa nas derrotas que a gente teve, nas eliminações que a gente teve, então acho que esse reflexo ficou muito claro no domingo, que as pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos. E quando há essa mudança, há essa reflexão, acho, de todos os jogadores, de que também se sentem culpados pelos fracassos que a gente teve, né? Lógico, como eu disse, o culpado quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje. Além do que, a gente quer buscar de volta a confiança da torcida em cima do nosso elenco. E acho que isso a gente conseguiu demonstrar hoje, durante os 90 minutos. Lógico que a intensidade em algum momento deu uma baixada, porque também é difícil você manter um jogo de semifinal de campeonato de Copa do Brasil lá em cima sempre, né? Então, mas acho que a gente controlou bem o jogo, sofreu pouco atrás. Lógico que teve algumas bolas na trave ali. Principalmente a do Romero, mas a gente cedeu poucas chances para ele, conseguiu controlar o jogo e criar muitas situações, podíamos até ter saído com um resultado melhor aqui. Léo, na reta final do trabalho do Tite, um dos pontos em que ele foi muito questionado foi depois da primeira partida contra o Peñarol, na qual você não foi escalado como titular, e ele acabou dizendo na entrevista coletiva que você não se sentia confortável para fazer essa função. Eu acho que era um tema que já tinha sido amplamente debatido aqui, eu me lembro até de você falar para a gente, duas jornalistas antes, que a palavra improviso não cabia mais. Queria saber como é que foi esse fim ali de relação e essa situação, e também o que o Felipe conversou com você. Você volta a jogar como zagueiro com o Felipe, hoje foi uma das mudanças no time. Queria que você falasse um pouco sobre as duas situações. Bom, com ele eu acompanhei toda a repercussão que deu. Acho que talvez ele não tenha se expressado da maneira como ele queria na coletiva, e acho que acabou criando isso, como se eu não quisesse jogar na posição. Mas nunca houve, e sempre houve uma relação e uma conversa muito clara minha com ele sobre isso, de que lá no início realmente eu não estava me sentindo tão confortável, como eu até falei aqui em algumas entrevistas, que eu não estava tocando tanto na bola, não estava participando tanto, não estava me encontrando ali, e fui evoluindo, e tanto que tive até uma sequência um pouco antes do jogo do Peñarol, como volante, estava tudo bem. Acho que foi talvez uma falha de comunicação dele, se expressou talvez não corretamente, mas a minha relação com ele sempre foi muito tranquila. Eu sempre falei, ele foi talvez se ele não estivesse aqui, talvez eu não estivesse aqui no Flamengo também. Ele fez uma força muito grande para eu estar aqui, então sou muito grato a ele e não tem nenhum problema. Léo, você repetir a atuação do primeiro tempo? E sobre o Felipe, não houve nenhuma conversa sobre volante ou zagueiro, simplesmente ele optou por que eu jogasse de zagueiro, então é isso, não tive nenhuma conversa sobre isso ainda. Se repetir a atuação do primeiro tempo, você diria que o Flamengo está bem encaminhado para a final da Copa do Brasil, e qual foi o papo de vestiário que mudou a intensidade do time, da era do Tite para o Felipe Luiz? Acredito que do jogo inteiro, eu não acho que no segundo tempo nós fomos mal, criamos oportunidades no segundo tempo também. É que no primeiro tempo a gente imprimiu um ritmo já mais alto, mas acho que no segundo tempo a gente conseguiu controlar o jogo e criar chances de formas diferentes, né? Mas é um outro jogo lá, a gente sabe que eles também vão se preparar de uma forma diferente, vão jogar de uma forma diferente por estar em casa. Então a gente... Léo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente conseguiu ver um Flamengo mais intenso, mais ativo, chegando mais na meta da adversária. E com menos de uma semana, o Felipe Luiz parece que conseguiu arrumar a casa, né? Com uma proposta diferente de jogo do que do Tite. Queria saber de vocês, dentro do campo, como é que vocês sentiram essa mudança de proposta de jogo, né? E como é que é ter o Felipe Luiz como técnico também?
Não, são ideias diferentes, eu acho que são treinadores diferentes, ideias diferentes. Não existe certo ou errado no futebol, né? Lógico que quando os resultados não acontecem, as pessoas colocam como errado, mas em outros momentos o Tite fez um grande trabalho na seleção também, e aí foi certo, né? Então, acho que em algum momento não deu certo, as coisas foi optado por mudar, como eu falei, a culpa não é só dele, a culpa é de todos os jogadores também, acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade. Não pode colocar só nele, acho que todo mundo fez parte dessas derrotas, dessas eliminações, então tem que se dividir essa culpa, mas agora é um novo trabalho, com ideias diferentes, como eu disse, não é certo ou errado, pouco tempo de trabalho ainda para absorver as ideias, acho que foi foram 2 treinos, mas metade do grupo só treinou na terça-feira, porque tinha jogado no domingo, né? Então foi muito em vídeo, muita imagem, muito Felipe falando, acho que ainda é pouco para falar, mas é um bom começo de trabalho, né? Uma boa vitória, acho que ele falou ali que se sentiu orgulhoso já pela gente conseguir colocar muitas coisas que ele falou com a gente, que ele gostaria que a gente colocasse em campo, então feliz por conseguir a vitória desse jeito, agora é trabalhar, tem mais um jogo contra o Bahia, depois uma data FIFA que talvez tenha mais tempo para que ele possa colocar as ideias e a gente absorver ainda mais, e trabalhar com ele tem sido diferente, apesar de eu não ter jogado com ele aqui como muitos, mas tinha enfrentado ele algumas vezes já, tinha conversado com ele já quando ele estava de treinador do Sub-20, então é um cara que é um ídolo do clube, é uma referência aí, não só como jogador, mas também como pessoa, né? A gente vê as entrevistas dele sempre com muito conteúdo, já tinha visto algumas entrevistas dele e está sendo um prazer e um orgulho ser comandado por ele agora. Obrigado, aqui rapidinho. Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Eu acho que o Flamengo, mesmo como você falou aqui, 2 dias, né, de treinamento, mas a gente viu um Flamengo muito bem marcando e também muito bem estruturado. A gente viu tanto você, né, a dupla dos Léos, né, ali na zaga, conversando bastante durante o jogo, e até mesmo os laterais também fazendo essa transição, indo e voltando. Alexandre, que foi um dos que mais correu no jogo. Queria saber de você se o Felipe passou alguma coisa específica para vocês como zagueiros, ou para vocês como elenco. Eu sei que você falou do vídeo, mas para vocês de uma forma geral nesses 2 dias, o que foi mais passado para vocês? Alguma palavra de incentivo, ou só que vocês deveriam mesmo jogar entre si e alegres, né? Não, ele, como eu disse, foi um pouco tempo ainda para ele colocar as ideias, mas como a gente tem um time com muita inteligência, a gente conseguiu absorver, acho que apenas com vídeos e em pouco tempo, em poucos treinos, mas acho que vai dar muitos frutos positivos nesse final de temporada, e que ele fique ano que vem também e possa dar continuidade no trabalho que parece ser muito bom, mas ele procurou dar muita força e muita confiança pra gente, acho que é o que vinha faltando no último jogo, principalmente depois da eliminação. Acho que sempre depois de uma eliminação como foi a nossa, todos os jogadores perdem um pouquinho de confiança, e talvez até foi o que aconteceu aqui no jogo contra o Atlético, de muitos erros de passe que a gente não está acostumado. E acho que ele deu muita confiança para que a gente jogasse, que são muitos jogadores de qualidade, para que a gente saísse desde baixo, para que a gente marcasse pressão, em alguns momentos corresse risco, porque time de qualidade, time que quer ser campeão, vai ter que correr risco, vai ter que às vezes ficar no mano a mano atrás, então isso que ele procurou dar força para que a gente tinha condição de fazer, e aí conseguimos fazer e fazer muito bem dentro de campo. Boa noite, parabéns pela vitória. Queria saber qual foi a conversa do Felipe Luiz com você, jogador que já estava habituado a jogar no meio, você já tinha falado sobre isso, mas agora com ele você volta para a zaga. Qual foi essa conversa e como você se sentiu voltando a atuar como zagueiro? Bom, pior que sim, nem teve muita conversa em relação a isso. Foi mais ele procurando orientar todo mundo durante os treinos, para que todo mundo em sua posição soubesse o que ele pretende e o que ele gosta que a posição faça. E desde o início eu já estava como zagueiro, então só fiz o treino de terça-feira, o treino de segunda eu ainda estava na recuperação, por conta que tinha jogado no domingo. Na terça-feira já meio que montou o time ali para o jogo de hoje, então não teve uma fala muito individual em relação a se eu ia jogar de volante, se eu ia jogar de zagueiro. Foi mais para todos os zagueiros como ele quer e como ele gosta que jogue a posição e que se encaixe dentro do time. Então foi basicamente isso. Valeu, galera. Obrigado. Também, essa vitória que o Flamengo teve, né? Bom, acabou o litígio com a Caixa. O Flamengo vai poder tomar posse do terreno. E depois começa todo o processo de construção
e se Deus quiser, 2029, o Flamengo vai estar com o estádio, com outro estádio. Foi importante a rapidez desse processo, que muitos não acreditavam, muita conversa fiada, porque tem muita gente que está falando desse assunto e não conhece sobre o assunto. Está empolgado, muita gente que fica atrelando, querendo demonstrar uma importância maior no processo e não tem absolutamente importância nenhuma. Enfim, tem um pouco de tudo, mas o mais importante é que todo mundo está empolgado. Isso que é importante, é o Flamengo ter um estádio que vai ser muito... Acho que vai botar o Flamengo... tenho certeza que vai botar o Flamengo em outro patamar. E quanto à construção, o processo de construção, você tem a votação dentro da Câmara do potencial construtivo. Eu sou o presidente de 2 comissões dentro da casa importantíssimas. Posso assegurar que vai passar, que os vereadores estão propensos a isso, e mais do que isso, já está conversado para que todo o processo do Flamengo não tenha muita alteração. O Flamengo vai ter exatamente o estádio que necessita e que quer quando tiver a votação da Câmara dos Vereadores. Pode falar só sobre a atuação também da arbitragem, porque eu estou pensando. Proposta diferente de jogo do que do Tite. Eu não aguento mais. Ontem eu falei o que ia acontecer. Então a gente vai pegando, por mais que eu não seja tão velho, mas a gente tem um pouquinho de experiência. Foi isso que aconteceu. É pressão, é problema com logística do Corinthians, é problema. Miam pra caramba, ficam chorando. Aí o que acontece? Vem todo mundo pressionado pra cá. E é essa arbitragem aí. Mas isso não é feio pro Flamengo, não é feio só pro futebol, não é feio pro futebol brasileiro. Entendeu? Eles estão botando o futebol brasileiro no norte, vergonhoso em relação à arbitragem. Só que ninguém fala nada, e o pior, não é falar nada, a gente fala sempre, mas não acontece nada. Semana que vem tem mais jogo com o mesmo juiz e com as mesmas tipos de faltas diferentes, sem critério. Porque a pior coisa do mundo é você, na arbitragem, começar a perder os critérios. Que errar e acertar, você tem que agir. Isso acontece. Agora, perder critério é muito ruim. E foi isso que aconteceu. Mas não adianta ficar falando que, graças a Deus, eu estou falando aqui em cima de uma vitória do Flamengo. Porque também, se você fala em cima de derrota, ou de um empate, que seria muito ruim para o Flamengo, você começa, quer choro, quer desculpa, quer terceirizar os problemas. Mas não é, a arbitragem é vergonhosa, ninguém aguenta mais e eu não sei onde é que vai parar. Vai parar em algum lugar, mas não sei.